Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 174, falar com vocês sobre o Pittsburgh Steelers em fambonanet.com.br. O meu nome é Ricardo Rezende e sim, eu serei o host no programa de hoje. Terei essa difícil missão de substituir o insubstituível Danilo Batista, que está em uma missão a nível pessoal. Desejo que essa missão seja muito bem alcançada por você, Danilo, eventualmente quando você estiver ouvindo a edição do podcast. E é claro, como o Danilo fala, eu não estou sozinho aqui hoje. Tenho duas figuras ilustres para compartilhar a mesa comigo. Primeiro ele, o gigante Caio Melo. Boa noite, Caio. Por favor, se apresente para a nossa querida audiência. Boa noite, Ricardo. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar de volta ao programa, ainda mais invicto, né? O único e último invicto da NFL na temporada de 2020. Sempre um prazer falar desse time, especialmente depois de uma vitória na situação que estamos hoje. E ele, que é o melhor de todo o Brasil, é claro, poder estar de fora hoje, Germano Coutinho. E aí, Germano, como é que você está? Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes. Estou bem, Ricardo, graças a Deus. Estamos aqui juntos para mais um programa. E vamos tentar não desaparecer na segunda metade, né? Vamos tentar fazer tudo completo hoje. Vamos embora. Excepcional referência, Germano. Obviamente vamos entrar com detalhes a respeito do que aconteceu nessa partida entre Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. No último domingo, como o Caio já falou na introdução, invictos, os últimos invictos da temporada, e essa é a primeira vez na história do Steelers que a equipe vai entrar uma semana como o único time que ainda não perdeu. Já bateu na trave alguns anos anteriores, porém, ser o único agora é a primeira vez. E para esse domingo vamos ter um grande jogo contra a equipe do Baltimore Ravens. Episódio pré-jogo dessa partida um pouco mais na frente na semana. Não deixe de estar acompanhando o seu feed. Hoje o assunto é Pittsburgh Steelers 27 e Tennessee Titans 24. Voltamos a jogar fora de casa depois de uma sequência de 4 partidas no Heinz Field e não comprometemos, pelo menos na primeira parte da partida, e conseguimos montar uma grande vantagem. Faz tempo que eu não vejo, eu particularmente não lembro qual foi o último jogo que tivemos as 3 partes da equipe jogando de forma muito equilibrada. O ataque muito bem, começando muito bem, abrindo a primeira campanha com o touchdown depois de sei lá quantos jogos. A última vez foi contra o Patriots em 2018, então desde então a gente ainda não tinha aberto uma campanha com o touchdown. A defesa anulando completamente o jogo terrestre do Tennessee Titans. Foi uma tendência de todo o jogo. Vamos falar um pouco mais daqui a pouco nos pontos positivos e pontos negativos. Porém, a defesa se impôs do jeito que a gente se espera que a defesa venha se impor como uma das melhores da NFL. E no Special Team, o Ray McCloud explodindo para outro retorno, quase levou para casa e quase anotou um outro touchdown. Como a gente já está tocando nesses pontos positivos da partida, acredito que seja justo a gente levar esse ritmo de alegria, de felicidade com o momento do time para começar bem. E como o Germano acabou de falar, na segunda metade do programa dedicamos para essa pane que aconteceu na partida. Então, começando por você, Caio, um destaque positivo do jogo de ontem, por favor. Um destaque positivo rapaz, eu vou de Spillane. O linebacker que substituiu o Devin Bush, né, que provavelmente vai ser o substituto do Devin Bush pela resto da temporada. Foi uma partida que eu não esperava tanto dele. Eu esperava que a gente fosse ver várias deficiências dele em campo, até porque eu não esperava que a gente fosse fazer um trabalho tão bom contra o Derrick Henry.
Mas, pô, o Spillane jogou muito bem ontem, muito bem. E teve a jogada que mais chamou a atenção, né? Que foi aquela goal line que ele conseguiu parar o Henry no 1-1. Mas tirando isso, tirar o chapéu pro Spillane, porque não é um trabalho fácil. O Derrick Henry também, eu acho que é justo botar a dupla de linebackers. Acho que o Vince Williams também merece esse destaque. O Vince Williams e o Spillane tiveram o trabalho árduo ontem de não deixar o Derrick Henry chegar na secundária, ou pelo menos não deixar ele chegar na secundária sem ser ao menos ali tocado ou sem ter nenhum contato. E eles fizeram esse papel muito bem ontem. Eles não deixaram o Derrick Henry jogar, e acho que isso aí foi primordial para a gente ter um sucesso na partida de ontem, especialmente no primeiro tempo, quando a gente teve a oportunidade de tirar o Titans de campo várias vezes e deixar o ataque no campo, que também fez um excelente primeiro tempo. Eu acredito que essa sua colocação sobre o Spillane já responde a pergunta do nosso grande amigo Ernesto Dourado. Ele perguntou se o Spillane pode trazer segurança para a posição de inside linebacker e para a estreia dele jogado no fogo contra um dos ataques terrestres mais potentes da NFL, que tem talvez o corredor mais quente na NFL atualmente. Derrick Henry veio de um jogo de 200 jardas, onde atropelou a defesa do Houston, Texas. Uma correção, Ricardo, uma pequena correção. Eu acho que você se equivocou agora. O corredor mais quente da NFL é o DK Metcalf, depois do jogo de ontem. Justo. Depois, aquela perseguição do DK Metcalf foi, de fato, espetacular para salvar o touchdown do Buda Baker. Aqui voltando, o Derrick Henry é possivelmente o running back mais quente da NFL hoje, e o Steelers, com a contribuição do Spillane e dos demais jogadores, conseguiam anular muito bem o jogo terrestre. Eu tenho os números aqui para os amigos ouvintes terem noção. O Derrick Henry teve 20 carregadas para apenas 75 jardas. É a segunda vez na carreira dele, na verdade, não era nos últimos 16 jogos. Segunda vez na carreira que ele corre, tem pelo menos 20 corridas na partida e corre para 75 jardas ou menos. E o que chama a atenção dessas 20 corridas é que 13 delas foram de 3 jardas ou menos, para dar mais noção ainda do ótimo trabalho que a gente fez. Teve jogado Robert Spillane, no meio dessas 13, Robert Spillane tá lá com aquele tackle extremamente seguro, e depois do jogo o Spillane deu uma declaração falando que usou toda a força que tinha no corpo dele para poder segurar o Derrick Henry naquele momento, porque sabia que o time contava com ele, sabia que ele seria o cara que estava sendo observado por toda a torcida, e segundo as palavras dele, tinha muita gente contando com aquela jogada, e o Spillane foi lá, lindamente conseguiu segurar o Derrick Henry. Eu até brinquei ontem no Twitter falando que eu queria muito ver aquele quadro de volta da ESPN, o Sports Science com o John Brinkles, para saber qual foi o que é proporcional àquele impacto do Derrick Henry correndo, batendo na parede chamada Spillane, o que é que a física diz daquele impacto, o que é que aquilo pode ser proporcional, e foi um lance realmente espetacular. Muito bem, falamos agora sobre Robert Spillane, que o Caio já destacou positivamente, também deu a menção honrosa pro Vince Williams. Você, Germano, qual o seu destaque positivo da partida? Bom, pegando um pouco carona no que vocês dois falaram, é impossível a gente não comentar acerca da defesa contra o jogo terrestre. Eu não vou nem me alongar muito, afinal de contas, ao falar do Spillane, é impossível a gente não falar desse aspecto do nosso jogo, da nossa defesa, onde a gente, nós conseguimos conter o Derrick Henry para menos do que 100 jardas. Tudo bem que ele anotou um TD, mas ainda assim eu acho que foi uma grande vitória nossa. Afinal de contas, o Henry estava passando por cima, literalmente, de todo mundo. Então, é um ponto positivo que eu gostaria de destacar. Mas eu queria também destacar outro jogador que é diferenciado. É diferenciado demais. O Diontae Johnson é impressionante. É um cara que, infelizmente, vem se machucando muito. Inclusive, ele saiu do jogo já no final com a lesão. Mas, ao que tudo indica, ele tá bem, deve ir pro próximo jogo. Foi apenas uma questão ali no tornozelo, mas nada de muito sério. E, assim, é um cara que teve 9 recepções, 80 jardas, 2 touchdowns. E o que mais chama a atenção no jogo dele é porque, assim, todo podcast que eu falo sobre ele, eu falo, esse cara é diferenciado. E por quê? Porque a gente vê em campo. É um cara que, em pelo menos 2 jogadas, incluindo, sendo uma delas,
delas o do touchdown, ele deixou o marcador assim, sem pai nem mãe, sem chão. Em uma jogada simples, onde o Big Ben deu um passe rápido para ele, em ambas as jogadas foi isso, um passe rápido. Numa jogada de corpo, ele fez o cara cair no chão e conseguiu mais jardas, e na outra o touchdown. Então, assim, é um cara que tá sendo o wide receiver número 1 desse time, tem muito futuro, de verdade. Tudo bem que a gente fala muito bem do Juju, fala muito bem do Claypool, e com razão, mas até o momento, entre os três, eu creio que quem esteja merecendo o posto de wide receiver número 1, apesar das lesões, realmente é o Diontae Johnson, porque ele é diferenciado. Então fica aí meu ponto positivo para ele. Vocês sabem como eu sou fã do Diontae Johnson, não é segredo para os amigos ouvintes, principalmente acompanham o Twitter, a campanha wide receiver número 1, seu Diontae Johnson, tá saindo muito bem nessa temporada, como o Germano falou, e de fato chama atenção como o Big Ben tá querendo forçar, podemos dizer, essa conexão. Eu não diria nem forçar, é mais porque o Diontae Johnson, de fato, é um cara que corre as rotas muito bem, é um cara que tá disponível, que tá livre. Big Ben, obviamente, vai estar procurando, acionando o cara que tá em melhor posição para poder fazer as jogadas. E quando o Diontae Johnson esteve em campo com o corpo de wide receivers principal, quando tá com o Juju, Claypool e Washington e o Diontae Johnson, o camisa 18 ele lidera em número de targets a equipe, e basicamente quando ele tá em campo, 1/3 das bolas estão indo em direção a ele. Na partida contra o Titans foram 15 targets e 49 tentativas que o Big Ben teve no jogo, para 9 recepções, 80 jardas e 2 touchdowns, incluindo essas recepções, além dos TDs, conversões chaves de terceira descida. Quando a ESPN, quando a CBS, porque lá nos Estados Unidos também aconteceu isso, quando a CBS ficou sem as imagens do jogo por alguns momentos, lá no quarto, o Diontae Johnson converteu uma terceira descida que foi chave para a gente poder queimar mais um pouco de relógio, aquela campanha final que o Big Ben acabou sendo infelizmente interceptado. Então é um cara que está conseguindo criar essa conexão, conseguindo criar essa relação realmente com o Ben Roethlisberger. É a primeira vez que estão jogando juntos. O Big Ben temporada passada ficou de fora no ano de rookie do Diontae, então agora estão criando mais esse entrosamento, e a gente tá vendo para quem o Big Ben gosta de lançar essas bolas. Eu concordo com o Germano, apesar de poder gerar algum tipo de discussão, sobretudo pelo bom momento que o Claypool vive. Eu acho que o Diontae Johnson é realmente o wide receiver número 1 desse time e faz por onde, apesar de alguns momentos, alguns drops que teve, vale a discussão se naquela free play do Big Ben o Diontae Johnson poderia ou não poderia ter feito a recepção e que seria touchdown. Enfim, a gente vai entrar no campo de suposições, tudo mais, se fosse outra pessoa ali. Mas dentro dos fatos que a gente tem, eu também classificaria o Diontae Johnson como wide receiver número 1 do time de forma muito justa e de forma muito merecida. Ô Ricardo, e vale ressaltar que é o segundo ano do Diontae Johnson na NFL e é o primeiro ano dele com o Big Ben, tá? Então, tipo, não vai ser tudo perfeição, não vai ser maravilhas, não é normal que seja. A gente via o Big Ben ter uma conexão muito especial e absurda com o Antonio Brown, mas foi um cara que ele jogou o quê? Quase 10 anos junto. Eles jogaram juntos de 2010 até 2017. Então, 2017 ou 2018? Até 2018. Então foram 8 anos juntos, e a conexão veio aí a ficar especial lá pro terceiro ano. E esse é só o primeiro ano de Ben com Diontae. Eu acho que ainda tem muita coisa a se construir nessa conexão, né? Nesse duo que a gente tem. E eu queria, Ricardo, se puder fazer 2 destaques positivos rápidos. Posso? Por favor, fique à vontade. O primeiro vai para o Cam Sutton, que substituiu o Mike Hilton na partida de ontem. Não é novidade para ninguém que o Cam Sutton é um ótimo corner, é um dos excelentes defensive backs que a gente tem no time, de vários que a gente tem. Mas ele substituiu o Mike Hilton, que estava tendo uma temporada espetacular, discutivelmente o melhor DB do time, né? Vindo muito bem em situações de blitz, situações de tackles e
defendendo o passe também. E ontem o Cam Sutton assumiu a vaga dele pela partida de ontem. Provavelmente o Mike Hilton deve voltar na próxima semana. E o Cam Sutton não fez feio, o Cam Sutton fez bonito demais. Jogou muito bem. Basicamente anulou o Jonnu Smith do jogo. Os tight ends da equipe do Titans não fizeram basicamente nada no jogo aéreo contra a gente. O Cam Sutton teve muito bem na partida, com tackles muito seguros, coisa que a gente vê muito no Mike Hilton e é onde a gente viu o Cam Sutton fazer. E o outro destaque positivo vai para o Ray McCloud. Assim, finalmente os Steelers têm um special teams balanceado. Eu tô vendo o time bem nas 3 fases, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu já vi um time com ataque bom e defesa mediana, já vi um time com ataque bom, defesa boa, mas nunca com special teams bom, e é a primeira vez que eu vejo o special teams dos Steelers muito bom, kickoffs fenomenais do Chris Boswell, e finalmente temos um retornador. Ray McCloud é um cara muito inteligente retornando a bola, até agora não cometeu nenhum erro de retorno, e eu li no Twitter essa semana que fala muito sobre o Ray McCloud. Toda vez que eu vejo o Ray McCloud retornando chute, eu lembro porque o Ryan Switzer tá no practice squad do Cleveland Browns. A gente se safou muito. Perfeito, 2 colocações bastante justas. O Sutton, de fato, um cara muito valioso para a equipe, destacando ele, já que foi, podemos dizer, uma partida onde ele pôde atuar full time, saindo na níquel e não comprometeu, você falou muito bem, e isso visando até o futuro da temporada. Caio, você já comentou hoje, até no nosso QG, sobre o Sutton marcar tie-ends, já que não andou tão bem o Jonnu Smith. No domingo pode ser uma arma interessante para ficar em cima do Mark Andrews. Germano, se você não tiver mais destaques positivos, eu queria deixar o último aqui. Rapaz, eu tenho um. Na verdade é uma menção honrosa. Eu não diria que é um destaque positivo, mas eu queria deixar essa menção honrosa. Não sei se é o mesmo que você, eu acho que não. Então, vou lá. Bom, eu queria deixar uma menção honrosa para o Terrell Edmunds, por incrível que pareça. Era ele. Ah, rapaz, então eu deixo com você. Era ele. Não só o meu destaque positivo, quanto do Gustavo Cosma, do nosso seguidor que tem a melhor arroba entre os que eu vejo constantemente interagindo conosco, o Caio mais Levanto, os dois citaram no Twitter, o Rafa Milton destacou o Edmunds aqui no nosso Instagram. Então, acho que vale não uma menção honrosa, Germano, permita-me discordar um pouco só da categoria onde a gente venha inserir ele aqui nos destaques positivos, e depois, se você quiser, ficar à vontade para botar o seu ponto do que você botaria na menção honrosa e não no destaque positivo. O Terrell Edmunds, ele não vem jogando de agora bem, ele vem de boas semanas ultimamente, nas últimas 3 semanas ele vem mostrando uma evolução que vale muito destaque. A gente já cornetou, já deixou a orelha do Edmunds muito quente, até nessa temporada mesmo. Eu diria que ontem foi o melhor jogo dele com a camisa do Steelers. Foi a primeira vez que ele conseguiu desviar 2 passes no mesmo jogo. Foi muito seguro nos tackles, avançando com muita precisão dentro do boxe. Até ele deu uma entrevista hoje mais cedo, comentando que o que ele está notando mais de diferença na evolução dele é que estão deixando ele mais à vontade para ficar onde ele se sente mais confortável, que realmente é ali dentro do box, distribuindo tackles, e quando ele teve que fazer cobertura, ele salvou um touchdown do Jonnu Smith, na jogada onde ele desviou o outro passe no meio do campo. Poderia ter sido uma interceptação, poderia, mas já exigi muito dele, jogador que tá evoluindo bem, então deixa eu passar nesse caso. Mas acho que é um reconhecimento válido para um jogador que é constantemente criticado, visto muitas vezes como o elo fraco da nossa defesa, mas que tá se desenvolvendo. O que eu sempre falo sobre o Edmunds. O Edmunds, ele não tem culpa de ter sido escolhido e ter essa expectativa de jogador de primeira rodada, que ele nunca foi. Só o Steelers via ele como um jogador efetivamente de primeira rodada. Então, o coitado chegou com um teto absurdo, não vai talvez chegar no teto que se espera de um jogador de primeira rodada, mas para um jogador que era o range dele, um jogador de terceira rodada, ele vai estar começando a entregar um pouco mais de consistência. Então eu fico muito feliz de trazer o nome do Terrell Edmunds aqui.
Aquela coisa, né? Quando é pra criticar, a gente critica, e quando é pra elogiar, a gente elogia. É como eu falei, na minha opinião, não diria nem que foi um destaque positivo, algo do gênero, mas pra mim merece no mínimo uma menção honrosa, porque realmente ele é o elo fraco da nossa defesa, isso é fato. Eu acho que ninguém discute isso. Tudo bem que agora, com a ausência do Devin Bush, enfim, mas normalmente seria ele o elo fraco, e ele realmente não vinha bem. Até ganhou o jogo pra gente contra o Denver Broncos ali naquele sec, mas ele falhava muito mais do que tinha partidas boas. Então, quando ele joga bem, quando ele não compromete, a gente realmente tem que dar um destaque positivo para ele, ou pelo menos, como eu falei, uma menção honrosa. Eu discordo, Germano. Eu discordo aí do que tu falasse, de que ele é o elo fraco. Eu hoje não vejo mais ele como elo fraco da defesa. Eu acho que nas últimas 3 semanas ele vem atuando consistentemente bem, principalmente contra o jogo corrido. Ele vem se tornando realmente esse cara mais box safety, capaz de defender ali na zona. Realmente ele tem suas falhas na marcação de homem a homem, mas na zona ele tem se mostrado um cara bem inteligente, e finalmente ele está usando o atleticismo dele a favor dele. Como eu falei aqui, o Terrell Edmunds, já falei em outro podcast, o Terrell Edmunds é um cara que está sempre um passo atrás. Eu estou começando a ver ele mudar isso, está começando a ficar passo a passo, e a partir de algum momento, se ele realmente vem nessa evolução, é natural que ele passe a ter um passo à frente do jogador ofensivo e consiga fazer a big play. Ele já vem aí com 2 passes defendidos na última partida. Muita gente não destacou, mas ele veio bem até em situações de blitz nas últimas partidas, em situação contra o jogo corrido, chegando bem, sendo bem disruptivo contra o adversário, abrindo buracos para jogadores do segundo nível estarem em melhores condições de fazer o tackle. Eu estou vendo o Terrell Edmunds muito acima do que eu já vi, maturando mesmo, evoluindo, se tornando um jogador que talvez o front office tenha visto quando draftou e que a gente não esperava, ainda não vejo isso tudo nele, mas talvez ele esteja se tornando esse cara. Gostei muito da partida dele ontem, foi muito bem, e sendo muito justo aqui, o elo fraco hoje da defesa se chama Minkah Fitzpatrick e não Terrell Edmunds. Que é isso? Eu parei, não, eu ia parar agora, eu não ia continuar não. Eu só vou falar desse bicho no destaque negativo. Eu ia parar, morreu no Minkah. Enfim, vamos só para mais um destaque positivo, e também só, antes de me aprofundar um pouco mais nele, sendo um pouco mais justo aqui com os nossos amigos ouvintes que sempre participam, o Christian também destacou sobre a participação positiva do Edmunds, além dos que eu já citei anteriormente. Muito obrigado, Christian, o cara dos wallpapers aqui no Twitter. Por fim, só um destaque positivo para podermos encerrar esse bloco. Na semana passada ele não vinha sendo criticado, longe disso, diria que se tivesse alguma crítica em cima dele, eram críticas injustas. O pessoal do Fantasy, principalmente, estava muito preocupado com o baixo envolvimento dele, e até foi questionado na semana passada sobre isso, e esse jogador foi muito preciso na declaração, falando que não tá nem aí, tá fazendo 0.2 pontos, 0.5 pontos no Fantasy. O que importa para ele é que o time não perdeu ainda, e é óbvio que eu tô falando dele, e o Juju Smith-Schuster foi muito clutch ontem, foi muito decisivo. De 8 recepções, 5 foram para primeiras descidas, manteve um ataque dentro de campo. A gente que abandonou o jogo terrestre por alguma razão, eu vai comentar daqui a pouco sobre isso nos destaques negativos, muito provavelmente, e o Juju entregou com recepções muito seguras, algo que o Juju de fato e em todo o jogo, logo no início ele teve uma recepção que o poder de reação dele foi simplesmente espetacular para ele cair e fazer a recepção na hora. Foi bem importante para aquele momento do jogo, mesmo sendo no início da partida. Então acredito que o Juju vale aqui, foi o wide receiver até mais que o Deontay Johnson, que teve pelo menos mais snaps ontem. O Juju teve 66 snaps contra 62 snaps do Deontay Johnson, e como a gente já sabe, o Juju domina ali saindo no slot, não foi diferente. Steelers aproveitou bem daquele matchup para poder se manter em campo. Também o fato do Juju
tá conseguindo muitas e muitas jardas, não só após a recepção, como após o contato. É muito bom ver o reflexo de todo o trabalho físico que ele fez em toda a off-season. Tá muito mais forte, visivelmente mais forte nas fotos que a gente viu. E quando você compara o Juju do ano de rookie, ele tá muito mais largo. Ou, como o Germano diria, qual seria a melhor expressão para descrever o Juju? O físico do Juju agora, Germano? Truncado, como? Acho que ele estaria... Rapaz, acho que tá mais pra torado. Torado. Eu iria de rasgado. Rasgado. Não, torado, eu gosto de torado aqui. O Juju tá mais torado. O adulto Juju, em 2020, ele tá mais torado. Isso tá bem visível. Quando a gente... E é bom quando a gente sente isso reproduzido no jogo. Porque a gente vê um monte de jogador torado por aí, rasgado por aí, que não consegue transmitir isso pro seu jogo. E o Juju tá conseguindo fazer isso muito e muito bem. Então, vamos lá para a hora que a corneta vai soltar agora. Destaques negativos. Vou começar por ele que tá aqui e não tá se controlando mais para poder falar sobre isso. Por favor, Caio, esse é o seu momento para você se consagrar o seu destaque negativo do jogo, por favor. Ricardo, 21 pontos na conta do Minkah Fitzpatrick. 21 pontos cedidos no jogo de ontem. Não diria que 100% porque seria muito pesado falar isso, mas diria que 90% na culpa do Minkah Fitzpatrick. A regressão do Minkah de 2019 para 2020, no início parecia exagero, mas agora está muito claro. Eu não sei se ele está querendo fazer mais do que deveria, eu não sei se ele teve algum declínio físico, se está jogando lesionado, não sei. Mas que ele está muito mal em 2020, isso é um fato. O primeiro touchdown que a gente cede no jogo veio de um drive maluco do Titans, que eles converteram algumas desses de third down que ninguém esperava, incluindo um passe que foi desviado, que caiu nas mãos do Minkah, e ele conseguiu a proeza de, ao invés de desviar a bola numa terceira descida, ao invés de só desviar a bola, tentar ir para a interceptação e errar, ele furou a bola que estava ao alcance dele e deixar a bola de graça para o Humphries, que estava ali perdido na jogada. Então o Minkah, ao invés de tentar fazer o básico e dar a bola mais uma vez para o ataque, ele faz o que ele acha que é certo e cede uma big play desnecessária para o Titans, onde a gente deveria ter tirado o ataque deles do campo. No próximo drive, a gente viu um touchdown longo do A.J. Brown, que é um baita de um jogador. Assim, a gente vai enfrentar excelentes times durante a temporada e a gente vai enfrentar baita jogadores. O A.J. Brown é um desses baita jogadores que a gente enfrentou e ainda pode enfrentar nessa temporada, nos playoffs. E é completamente normal que ele tenha excelentes números, até porque nenhuma defesa é perfeita. Mas o que o A.J. Brown fez naquela jogada, aliás, o que o Minkah Fitzpatrick não fez, foi uma coisa ridícula. Ele simplesmente desistiu da jogada porque ele tentou interceptar o passe. E aí ele falhou. O A.J. Brown foi mais rápido que ele, pegou a bola e teve uma freeway por uma falha do center field. E o Minkah foi incapaz de fazer o básico do trabalho dele, que é garantir o tackle e evitar que o cara tenha um ganho além do first down que ele já tinha conseguido naquela jogada. E o Minkah foi incapaz, e aí foi mais um touchdown que foi 100% culpa do Minkah, que na zona dele ele não conseguiu fazer uma cobertura básica e fazer o tackle. Ao invés disso, ele se arremessou a bola muito cedo, precocemente tentando fazer a interceptação, e acabou que cedeu aquele touchdown ali de 73 jardas. Mais 7 pontos aí na conta dele. E por último, o terceiro touchdown, o touchdown do Derrick Henry, que a gente tinha feito um excelente wall contra ele ali na end zone. Os caras com Derrick Henry na linha de 1 jarda tentaram lançar 2 vezes a bola. Na primeira a gente conseguiu parar eles. Conseguimos parar 2 corridas do Derrick Henry na linha de 1 jarda, inclusive aquela jogada excepcional, fantástica do Spillane. E depois o Minkah Fitzpatrick vem com um holding para cima do Tyrann. Inclusive que ele sabia que o cara ia correr a rota flat naquela jogada, porque ele avisou ao Cam Sutton naquela jogada e ele trocou de posição com o Cam Sutton naquela jogada. Eles estavam os dois alinhados naquela posição ali, ou foi o Cam Sutton ou foi o Steven Nelson, eu acho que foi o Cam Sutton. Os dois estavam alinhados ali, ele inverteu de posição, avisou que ele ia marcar o Jonnu Smith e faz aquela precepada que ele fez, segura o cara durante a rota inteira, ao invés de se antecipar a ele, coisa que ele podia fazer. Ele viu o que ia acontecer,
causa uma falta patética numa quarta descida e entrega basicamente o touchdown de bandeja pro Tennessee Titans. Então o Minkah Fitzpatrick realmente teve uma partida desastrosa ontem. Não é a primeira partida desastrosa que ele tem na temporada, com vários erros, inclusive de tackle, coisas básicas, e eu acho que não é um pouco cedo, mas se persistir esse nível de atuação danosa para o time, porque foi danosa, foram 21 pontos por culpa dele, a gente tem que sim começar a debater se não vale a pena começar a botar ele no banco e ver um pouco mais de Sean Davis. Aliás, começar a ver Sean Davis em campo, porque Sean Davis não era bom, mas também não era horrível como o Minkah vem jogando. Uma vez que você extravasou seu desejo de falar sobre Minkah Fitzpatrick, eu concordo com alguns pontos que você trouxe, mas eu ainda não iria tão longe de pedir ele para ir pro banco. A gente sabe, a gente é muito clubista, a gente é muito overreaction aqui, natural, de fato, temos essa nossa posição aqui, mas eu ainda não botaria ele no banco justamente pelo que ele já fez no jogo contra o Browns, por exemplo, que em uma jogada ele consegue mudar completamente, talvez, o rumo do jogo, mas eu concordo que a temporada dele está muito aquém do que se espera e muito provavelmente esse jogo de ontem foi o pior dele com a camisa do Steelers, por esses erros que você acabou de pontuar. Para mim, o mais crasso e o que machucou muito o time, porque no segundo tempo, além de toda a patifaria que foi o ataque, a gente precisava de alguma coisa para poder recuperar o momento do jogo. E aquele muro formado pelo Spillane para impedir que o Derrick Henry avançasse para o touchdown na terceira para o gol, era o que a gente precisava para recuperar o momento. Era o que a gente precisava, era a jogada que a gente precisava, a gente conseguiu recuperar o momento, sendo que quando foi na quarta descida, foi arriscar, o Minkah Fitzpatrick fez uma falta de propósito, a falta foi de propósito, o que me incomodou foi isso, que ele segurou muito claramente, dando ao Titans 4 novas chances para poder entrar na end zone, entendeu? Isso me incomodou de uma maneira que na hora foi difícil, coitado do Minkah Fitzpatrick, o que ele ouviu daqui pra ele é complicado. Deixa entrar no touchdown se for inevitável. Pode acontecer N coisas, sei lá, bota a mão na frente da bola pra ver se consegue fazer algo, o passe pode ser razoavelmente ruim, enfim, pode ser desviado, tem muita coisa que pode acontecer, levando já pro campo da suposição, mas você segurar do jeito que o Minkah Fitzpatrick segurou para poder impedir, eu não sei o que ele queria impedir ali, que é complicado, porque você deu 4 novas chances pro Titans na linha de 1 jardas entrar na endzone, então de fato aquela jogada foi a que mais me incomodou do Minkah ontem. Teve as demais, teve aquela, de fato, logo no início do Adam Humphries, que o Caio comentou, um passe muito ruim do Tannehill e acabou dando sorte o Adam Humphries, o Minkah passou direto, eu jurei que a bola tinha ficado com o Minkah, quando vi a bola tava no colo do Adam Humphries, e no touchdown do A.J. Brown, o Minkah Fitzpatrick meio que hesitou, ficou na dúvida se ia ou se não ia, também não entendi muito bem a posição do Minkah ali, teve o Vince Williams, que a bola passou muito entre as mãos dele, o Vince Williams tem que fazer alguma coisa ali, acho tranquilo, não é um cara que a gente sabe que é muito bom na cobertura, mas o Minkah não podia de fato ter falhado naquele momento, não é o tipo de lance que o Minkah de 2019 de fato falharia, e vários amigos ouvintes compartilham dessa preocupação com o Minkah Fitzpatrick. O Gustavo Cosma novamente comenta sobre o Minkah Fitzpatrick, o Christian destaca também a participação negativa do Minkah Fitzpatrick, que de fato faz muito jus ele tá aqui, não acho que seja para tanto para poder botar ele no banco, ainda tá longe disso, mas de fato a gente precisa contar, e acho que domingo é uma grande oportunidade que a gente vai ter contra o Ravens para ele dar a volta por cima. É um jogo que pode vir a favorecer bastante ele. Germano, seu destaque negativo. Bom, meu destaque negativo vai para algumas decisões da equipe, tá? A gente, como, enfim, os ouvintes sabem, as pessoas que assistiram o jogo sabem, a gente quase perdeu uma partida onde a gente dominou o
o primeiro tempo inteiro, tá? O primeiro tempo inteiro realmente foi um domínio muito grande dos Steelers em relação aos Titans. Mas algumas decisões da equipe me deixaram coçando a cabeça. A primeira foi aquela no último lance do primeiro tempo, onde o Big Ben força uma Hail Mary, que é interceptada. Aquela coisa, é compreensível e tal, você tentar, afinal de contas, uma interceptação naquele momento provavelmente não ia dar em nada como não deu, mas o que me deixou meio assim, eu fui uma das pessoas no QG que diz que, assim, reclamei da jogada, eu entendi, mas reclamei, é porque eu não achei que era necessário aquilo. A gente tinha como, sim, tentar um field goal. Tínhamos 14 segundos ainda no relógio, 14 segundos é um tempo mais do que suficiente para um passe rápido no meio para 10, 12 jardas e fazer o spike para o Boswell vir e chutar o field goal, tá? Eu não sei por que a gente não tentou aquilo. Tudo bem que na jogada anterior o Ibron teve um false start que nos recuou 5 jardas, mas sinceramente eu não acho que isso aí seja um motivo suficiente para que a gente não tentasse algo mais conservador, tá? Ainda mais vencendo por 24-7. Então assim, eu não gostei, eu compreendi o motivo daquilo, mas honestamente eu não gostei. Eu achava que seria melhor tentar uma coisa mais conservadora e tentar um passe no meio ali para tentar um field goal. E a segunda escolha que me deixou também coçando a cabeça foi no final do jogo. Assim, só para dar o contexto. Os Titans tinham feito o quê? 14... Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foram 18 pontos seguidos, né? Acho que foi isso. Tinham feito 18 pontos seguidos, chegaram aos 24 pontos e a gente só tinha feito mais 3, ou seja, o placar estava 27-24 e... Não é 18 não, né? Foram 17. 17, sabia que estava errado. Então os Titans tinham feito 17 pontos seguidos, chegaram aos 24 pontos e a gente só tinha anotado 3 no segundo tempo inteiro. E assim, nós precisávamos dar uma resposta. Final de jogo, Big Ben com a bola, a gente precisava ter uma campanha longa, uma campanha boa, anotar pontos para poder garantir. E foi isso que a gente estava fazendo. A gente teve acho que 16 jogadas seguidas na campanha, mais de 7 minutos de posse. Ou seja, a gente estava fazendo tudo que a gente tinha que fazer. Como a gente falou mais cedo, o Deontay Johnson teve uma recepção em terceira descida muito boa. Pena que eu pelo menos não vi porque o sinal caiu, mas assim, tiveram lances nessa campanha que foram muito bons, que conversões de terceira descida, por exemplo, e quando chegou na hora da gente tirar o 10, o Big Ben simplesmente, tudo bem que era terceira para 12, ok, mas o cara me lança uma bola assim, totalmente aleatória no Juju em triple coverage, com 3 caras em cima dele, não fazia sentido, tanto que a bola foi interceptada. Então assim, foram 2 chances que a gente perdeu, naquela posição de campo era um field goal, acho que basicamente automático pro Boswell, dava pra gente ter feito pelo menos, no mínimo, mais 3 pontos ali e abriria uma vantagem de 6 pontos, o que forçaria os Titans a buscar o touchdown para virar o jogo, com o ponto extra, né, no caso. Então, assim, foram 2 escolhas, na minha opinião, muito suspeitas, que poderiam ter nos custado o jogo. Se a gente tivesse ido pro field goal no final do primeiro tempo, e se a gente tivesse também ido pro field goal, não tentado uma bola em uma cobertura tripla na endzone, a gente teria aberto, a gente teria uma vantagem nos últimos minutos de 9 pontos. Então, assim, 2 posses de bola, são coisas que parecem, assim, são coisas, como é que eu posso dizer assim, esparsas, mas que quando a gente vê o contexto todo do jogo, a gente nota que elas fazem a diferença. Então, assim, meu ponto negativo principal vai ser isso. Vai ser a escolha da equipe em algumas situações que poderiam ter nos custado o jogo. Graças a Deus não nos custou, já que o Gostkowski errou lá o field goal de 40 e poucas jardas, mas a gente podia estar aqui falando de uma derrota por causa disso, porque a equipe foi displicente em 2 momentos que ela não poderia ter sido. Essa preocupação sobre a decisão no final do segundo tempo também repercutiu aqui entre nossos amigos ouvintes. O Robson Carlos destacou que não foi de fato a melhor decisão, concordando com que você, com o seu ponto, Germano. Eu vou fazer um contraponto com relação a isso. Na hora até comentei no Twitter, fui alvo de críticas, obviamente, com relação à decisão, mas qualquer decisão que você tome que seja voltada para você vencer o jogo
jogo de alguma maneira, sei lá, você tá perdendo por 1 ponto e em vez de empatar, você vai para um 2-point conversion. Eu tô ok com isso também, nas devidas proporções, é óbvio com a situação que a gente tava vivendo. Mas qualquer situação que tenha dessa, que a gente consiga tirar algum tipo de vantagem para anotar um touchdown, como foi o que a gente teve, um lance, uma Hail Mary, eu tô ok com a tentativa. Até como o Tony falou, o Tony foi questionado sobre isso após o jogo, e aí o Tony sempre usa aquela frase já marcante dele, a gente don't live in our fears. A gente não vive com medo de arriscar, a gente não tem medo, e aí junto ao casamento perfeito. Tony e Big Ben é o rei de querer arriscar. Eu não lembro quando foi a última vez que o Big Ben teve a chance de lançar um Hail Mary. Eu tava até... levantei esse ponto no nosso QG, eu não faço a menor ideia, não lembro de ter visto o Big Ben lançando algum Hail Mary, já teve oportunidades anteriores, a gente decidiu não seguir, e ontem a gente acabou fazendo isso. Eu aposto que o Big Ben era a pessoa mais feliz dentro de campo fazendo esse lance. O que pode se questionar, talvez, como a jogada se desenhou. Todo mundo foi, quando a gente olha lá pra endzone, todo mundo partiu, correu logo pra anotar o touchdown, mas o Deontay Johnson não é o melhor cara que você tem pra, de fato, fazer aquela recepção. Você tem o Claypool, um cara muito físico, que pode fazer essa recepção. O próprio Juju é muito bom nessas recepções mais contestadas. Então, eu não questiono a decisão tomada de arriscar o Hail Mary, eu questiono o desenho e como isso foi planejado, que nem de perto foi o melhor desenho para você ter que forçar essa bola no Deontay Johnson, dando a menor possibilidade disso. Hail Mary é 50-50 bolas, geralmente, sempre. Então, pelo menos que se você for tomar essa decisão, que tome com os jogadores. Então, pra mim, não questiona a decisão, ok, tô super ok, pode arriscar, tranquilo, pode deixar 3 pontos lá no campo, beleza, acontece. Mas a maneira como a jogada se desenhou, eu não gostei. E sobre o ponto do Big Ben, que eu acredito que é uma preocupação que todo mundo também deva estar curioso para estar ouvindo a gente falando sobre isso. Big Ben, de fato, 3 recepções, 49 passes, é a menor necessidade de forçados do Big Ben no jogo, enfim. Mas eu diria que os piores passes dele não foram os interceptados. Teve esse que o Germano destacou, que estava na cobertura tripla e tudo mais. O Big Ben até conversou de forma indireta também depois do jogo sobre isso. O que ele disse foi basicamente: eu vi um mismatch entre o Juju e um linebacker. Eu imaginei, eu tenho que lançar uma bola boa pro Juju pegar. O Juju chegou até a tocar na bola, mas ela foi desviada e caiu na mão do defensor. O Alex Kozora do Steelers de Paul compartilhou hoje pela tarde um print da jogada, mais ou menos mostrando a visão do Big Ben, pela visão do Big Ben profunda. O que ele viu foi realmente esse mismatch. Ele não dá para ele ver os dois jogadores ali na cobertura, do lado do Juju, e o linebacker do Titans estava ali no meio, e tem 2 jogadores do lado fazendo a cobertura também na endzone. Não foi nem de perto a melhor decisão do Big Ben, de fato, tinha vários jogadores no meio do campo que a gente poderia ter tido um pouco mais de segurança e talvez ter conseguido um first down, mas eu não consideraria que esse foi uma das piores decisões do Big Ben dentro de campo, no jogo. Diria que ele teve outros passes, ele estava mais errático do que estava vindo a temporada até então. Teve lances que teve um lance que ele lançou, de fato, onde só tinha jogador do Titans, e ainda bem que a bola não foi interceptada, forçando a bola no Juju, por exemplo. Então, eu não botaria Big Ben como um destaque negativo, apesar de ele ter feito a pior parte dele na temporada. Eu botaria o Big Ben como uma menção honrosa, destaque negativo. E até um curioso que o Big Ben, na semana passada, ele comentou que não gosta de jogar em Tennessee, ele não se sente bem jogando em Tennessee e que ele geralmente joga mal. Então, a gente viu uma pior atuação do Big Ben justamente em um ambiente onde ele não se sente muito à vontade. E já puxando um pouco do gancho dos 49 passes, essa é uma pergunta que eu faço para os dois amigos de mesa.
E é uma pergunta que os nossos amigos ouvintes também constantemente perguntaram sobre isso, inclusive o Robson novamente perguntou a respeito disso, o Vitor Silva também perguntou a respeito disso, o Gabriel Barbie, enfim, foi um dos pontos que chamou a atenção no jogo, de fato. Eu só estou pegando o pessoal do Instagram aqui, também perguntou, o Fábio José perguntou a respeito disso, o Luiz Tavares chamou a atenção também sobre esse ponto, que foi bem visível, de fato, o que aconteceu, de que qual a justificativa por trás de a gente estar enfrentando uma das piores defesas contra o jogo terrestre, a gente insistir em lançar 49 passes em um jogo que a gente estava ganhando por 20 pontos. Eu queria muito ouvir os pontos dos amigos a respeito disso. Vamos lá. Ricardo, primeiro, eu não concordo que a gente abandonou o jogo terrestre. Não concordo. Eu acho que a gente bateu numa barreira. Eu acho que ontem a gente viu um limite do nosso jogo terrestre com o James Conner. Ele foi muito bem na partida, não vou tirar isso dele, mas a gente sabe que o James Conner tem um limite, tá? E ele é, por muito, de longe, o melhor corredor desse time. E a DL do Titans, eu creio que é o único ponto, não a DL, mas o front seven do Titans é o único ponto positivo do time, da defesa deles. A secundária deles é bem abaixo do front seven, pelo menos vem jogando abaixo. E especificamente a parte de dentro da DL deles é muito boa, com o Simmons, eu esqueci o nome do outro DL que é muito bom também, não sei se é o Hooker, enfim, não lembro o nome dele, mas é muito bom também, e fizeram um bom jogo ontem, e eu creio que a gente bateu um teto com o Conner. Talvez fosse um jogo para botar mais o Snell em campo e forçar mais aquela bola pelo meio, mas é como eu disse, o ponto possível da defesa deles é justamente o miolo pelo meio, principalmente com os dois linebackers que eles têm uma dupla de linebackers excelente, que é o Dion Brown e o Rashaan Evans. E o Brown estava numa partida fenomenal ontem e não me pareceu que a gente estava conseguindo fazer muita bola correr no jogo terrestre mesmo, e eles dão muito espaço no jogo aéreo. Então, como a gente vem fazendo isso de jogo a jogo, o ataque vem fazendo isso de jogo a jogo, vem se adaptando ao adversário e não mostrando uma personalidade. A personalidade do ataque vem sendo se moldar ao adversário. Eu creio que foi proposital o fato do Big Ben ter lançado tanta bola, o fato de a gente ter utilizado tanto o jogo aéreo. Já não foi uma crítica minha no início da temporada, a questão do mau uso do jogo terrestre já não é mais. Eu já vejo isso de outra maneira, eu já vejo isso mais como realmente um molde do nosso ataque. O nosso ataque, a identidade do nosso ataque, ele é um ataque muito dinâmico, então vai depender muito do adversário como a gente vai jogar. E o James Conner teve uma boa partida ontem, mas ele já estava batendo no limite ali de mais de 20 corridas. E a gente sabe o que acontece com o James Conner quando a gente dá a bola para ele para mais de 20 vezes. Começam a aparecer falhas técnicas do James Conner, ele começa a soltar a bola, e também físicas. Ele se lesiona. E talvez o Mike Tomlin não tenha confiado no McFarland. Jalen Samuels também não se confia tanto, correndo com a bola. E no Snell, para carregar o piano ali pelo meio da defesa do Titans, até porque é justamente a parte da defesa do Titans que funciona melhor com unidade, aquele miolo do meio. Não à toa, esse foi, acho que, o primeiro jogo desde a semana 2 que o Conner não passou de 100 jardas e não teve nenhum touchdown. Então o Conner vem tendo uma temporada muito boa, mas eu acho que a gente também, em algum momento ontem, teve que preservar o nosso melhor running back, porque a gente estava com uma liderança boa. O jogo terrestre pelo meio acabaria forçando muito o Conner, que deu para perceber que já estava no limite, porque esse é o limite dele. Eu falei várias vezes nessa temporada aqui, o Conner melhorou muito, principalmente porque o ataque aprendeu qual é o limite dele, entendeu qual é o limite dele, está sabendo usar ele muito bem. E o Snell realmente é o cara que corre entre os tackles e que não encaixaria bem no matchup.
Então eu creio que foi por isso que o Steelers decidiu fazer esse tipo de jogo e decidiu explorar mais mesmo os corners deles, que são fracos, são bem abaixo da média. O Malcolm Butler cede um turbilhão de jardas. O melhor defensive back deles ontem, o Byard é muito bom, mas o melhor defensive back deles ontem foi a Manny Hooker, que conseguiu a big play e outras boas jogadas defensivamente. Então eu fico realmente com um gameplay bem moldado contra o adversário. Eu acho que as falhas do ataque não ter ido tão bem e a gente ter ficado todo tempo sem marcar ponto no jogo vai mais para a questão de turnovers que a gente cedeu por bobagem nossa. A OL não teve tão bem no jogo assim. Acho que o Big Ben teve 3 ou 4 passes desviados. Então é algo que precisa ser corrigido para o próximo jogo. E o Big Ben realmente ser um pouco mais conservador com a bola. Apesar de não botar muita culpa dele nas 3 interceptações, ele precisa ser um pouco mais conservador. Como o Ricardo bem apontou, ele podia ter feito um passe mais curto e conseguindo um first down muito mais fácil do que lançar aquela bola pro touchdown pro Juju, uma cobertura bem apertada. Apesar de ser um matchup bom contra o linebacker, era uma cobertura bem apertada. Eu concordo, Ricardo, que a gente abandonou o jogo terrestre e eu tenho uma teoria do porquê. Isso vai acontecendo muitas vezes em vários jogos, a gente percebe isso, que chega um certo momento que parece que a gente esquece que existem jogadas terrestres no nosso playbook. É impressionante. Mas isso aí, na minha opinião, se explica pelo fato de que o Big Ben é quem comanda esse ataque, a gente sabe disso. Ele é que chama jogadas, ele é que escolhe o que vai acontecer e eu creio que muitas vezes ele quer puxar a responsabilidade para si, ele quer botar a bola embaixo do braço e ir. E aí ele confia muito mais no braço dele do que no Conner, no Snell, ou quem quer que seja ali correndo com a bola. Eu acho um erro, às vezes, a gente depender tanto do passe do Big Ben, tanto do braço do Big Ben nessas situações. Realmente acho que a gente deveria correr mais com a bola para, enfim, matar o relógio, para ter essas alternativas, mas rapidamente creio eu que seja isso. Creio eu que na hora H o Big Ben tá chamando mais para si a responsabilidade e acaba forçando mais passes. Mas, de novo, eu acho que isso, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é um erro. O Caio levantou alguns contrapontos que são interessantes. Eu até fui verificar, o Conner, de fato, ele não está passando das 20 jardas, das 20 tentativas de corrida por jogo, está sendo o teto dele de fato, não era um dado que eu havia me atentado, mas mesmo assim, você tem um depth de running back que já mostrou um pouco de serviço nessa temporada. O Ben Snell já teve jogo de mais de 100 jardas na estreia contra o Giants, por exemplo, e até em situações que são mais delicadas, que você precisa de first downs, e em situações quando o jogo está muito mais apertado, por exemplo, você botava o Ben Snell. E ontem, mesmo com a vantagem razoável, a gente não envolvia o Snell, o McFarland só teve uma carregada no jogo, o Samuel se envolveu também, algo que ele não está fazendo muito nessa temporada, mas muito, muito pouco, só uma vez, enfim, a gente tem um depth próprio para isso, e eu não acho que essa limitação, por mais que seja um ponto que esteja fazendo sentido pro Conner, esse teto de 20 carregadas por jogo, seja justificativa pra gente abandonar o jogo terrestre. E eu tenho até uma teoria por trás dessa questão de a gente abandonar o jogo terrestre, porque o que aconteceu foi o quê? Os wide receivers funcionaram como uma extensão do jogo terrestre, basicamente, em bolas muito curtas para poderem jogar no espaço. Uma vez que isso foi devidamente diagnosticado pelo Mike Vrabel, pelo time Tennessee Titans, e o time Tennessee Titans é muito bem treinado. O trabalho que o Mike Vrabel faz lá em Tennessee é espetacular, é muito, muito bom, é gigante. O Tennessee Titans não tá vindo dessa sequência maravilhosa que chegou no final da conferência e tudo mais em vão, e a gente ganhou de um grande time. É bom ressaltar isso. E o Mike Vrabel conseguiu diagnosticar, e a gente começou a ver o Jeffrey Simmons desviando passes, conseguindo a interceptação, porque os passes estavam sendo muito rápidos e curtos para o jogo aéreo funcionar como uma extensão do jogo terrestre, já que a gente não estava dando a bola para o James Conner, basicamente. E aí também, em alguns momentos, a gente fez play action no segundo tempo, quando ninguém do Titans caiu em play action, porque sabe que a gente não estava usando jogo terrestre, enfim, né? É mais um momento que eu questiono muito o trabalho do Randy Fitch, né? E aí vem mais gente que questiona, como eu falei no início, os amigos que mandaram perguntas, como o Luiz Tavares, por exemplo, o próprio Robson Carlos também, com puras críticas ao
ao play calling do Randy Fichtner no segundo tempo, e eu concordo com esses pontos. Para mim não existe, já foram erros do passado, que a gente já perdeu jogos no passado por conta disso. A gente tomou, por exemplo, a maior virada da nossa história do Heinz Field contra o Los Angeles Chargers. A gente abandonou por alguma razão o jogo terrestre. Ontem a gente quase tomava a maior virada que a gente já viu. A gente nunca perdeu um jogo com a vantagem de 20 pontos, e foi por pouco que a gente não complicou. Então, não são coisas que a gente vê todos os times fazendo, e eu aproveito novamente também para ressaltar o corpo técnico do Tennessee Titans, o Arthur Smith, que vai estar futuramente sendo um head coach na NFL, o coordenador ofensivo do Titans, e o Mike Vrabel, que mesmo perdendo por 20 pontos, não perdeu a identidade do time, não perdeu, continuou dando bola pro Derrick Henry, não estava dando certo, beleza, não vai dar certo, a gente deixa eles, pelo menos, suspeitos, que a gente pode correr para poder pegar no play action, que é quando o Titans funciona muito bem. Não à toa anotaram o touchdown com o A.J. Brown, assim, no play action, e caminharam no campo assim, não quiseram abandonar. Diria que 85% dos times iriam só mandar a bola, forçar a bola para o seu running back poder, o seu quarterback poder lançar. Em nenhum momento o Titans quis abandonar essa identidade dele e conseguiu encostar no placar. Se fosse aquela vantagem no início do jogo, a gente provavelmente teria tomado a virada. Então é só levantar esse ponto também, e também levantando esse último ponto, eu só quero também realçar o tamanho da nossa vitória. A gente não vai ser de um time qualquer, a gente vai ser de um time que está nessa sequência maravilhosa, que tem um técnico muito competente, está se mostrando um dos grandes nomes da NFL como head coach nos últimos anos, surgiu como revelação, e a gente tá saindo muito, muito, muito bem. Ô, Ricardo, e vale ressaltar, é o atual vice-campeão da AFC, com méritos. Exato. É o time que tirou o Patriots e Tom Brady dos playoffs no ano passado, por mais que gente queira dizer que isso não significa nada, eu acho que significa. É muito, e também era o último invicto e que tirou a invencibilidade do Buffalo Bills, que vinha tendo uma temporada fenomenal até enfrentar eles. Então a gente não ganhou de um adversário qualquer. Exato. Tinha um adversário do outro lado, era um jogo dificílimo, e o tanto que a gente dominou no primeiro tempo, para mim, é um dos pontos mais importantes desse jogo, porque me deixa muito feliz ver os Steelers dominar um contender por um tempo inteiro, um half inteiro do jeito que dominou, e é esse primeiro tempo que me prende ao fato de que o time vem evoluindo e que o Steelers é muito mais contender do que eu achava que era no início da temporada. Esse time é muito melhor e tem muito mais potencial do que eu achava que era, e vem melhorando. O time ainda tá melhorando muito. Concordo com você, Caio. Concordo muito. E eu sei, e não vou falar que eu entendo, mas eu sei que tem gente que fica ainda muito contida, ainda quer botar com o Steelers não tá ganhando de ninguém e tudo mais. Como a gente já tá falando nas últimas semanas, vencer na NFL é muito difícil, você só agradece por isso, de vez em quando você vai contar com a sorte. Por tantos e tantos anos a gente brincava que o Patriots tinha um pacto, porque sempre acontecia alguma coisa pro Patriots ganhar. A gente fala o Ravens, é um time muito sortudo, o Ravens também. Então, bons times, de vez em quando, contam com a sorte para poder vencer. E aí, a gente vê os outros times que o pessoal sempre quer botar muito acima do Steelers, por aí, a própria torcida do Steelers quer diminuir para botar esses times um pouco mais acima, como por exemplo o Seahawks se complicando contra o Arizona Cardinals, o Bills, como o Caio já falou, que vinha muito bem, perdeu pro Titans de forma bem complicada, 42 pontos tomados, e sofreu para ganhar do New York Jets. Enfim, o pessoal ainda tá muito contido com o Steelers, mesmo o time conseguindo ganhar no meio das dificuldades. A gente tá acostumado a ver o Steelers perder no meio desses jogos, pelo menos nos últimos 2 anos. A gente tá conseguindo errar e ganhar. Isso é uma característica de que times campeões têm. Não queiram nunca tirar o fator sorte da equação. E
E eu entendo toda a preocupação, eu fico preocupado também, mas de vez em quando os ajustes no segundo tempo é muito mérito do adversário. O Tennessee Titans, como a gente destacou, é um time muito bem treinado e conseguiu se ajustar muito bem depois do primeiro tempo. Também teve as nossas questões de abandonar jogo terrestre e tudo mais, enfim, que a gente comentou. A gente tem que dar muito crédito pro Tennessee Titans pelo trabalho que fizeram de recuperação nesse segundo tempo, do mesmo jeito que provavelmente a gente faria também. Contra o Houston Texans, a gente virou perdendo por 14 pontos e no segundo tempo o Houston Texans não fez absolutamente nada. A gente já fez vários ajustes também, conseguimos virar jogos, ou para não deixar mais parelhos as partidas, a gente também já fez isso. Então, são fatores do jogo e aí o resultado no final vai de quem erra menos, de quem tem mais sorte. Ontem foi quem teve mais sorte. Então aproveitem. Esse time dos Steelers é muito especial. Não fiquem querendo ficar contidos. Não, o time só tá ganhando de time fraco. Quando pegou um time bom, foi isso que aconteceu. Só agradece. Nunca na história a gente viu o Steelers sendo o último time invicto. Aproveite o momento. Esse time é muito especial. Dito esse desabafo, vamos só mais algumas perguntas da audiência, que a gente já tocou em vários pontos dos amigos que perguntaram, mas vamos passar só por algumas bem breves. O Ortiz, ele faz uma pergunta interessante. O que é que mais surpreende nesse time? Germano Coutinho, o que mais surpreende você e os Steelers esse ano? Rapaz, é uma boa pergunta. O que mais me surpreende nesse time... Foi uma boa pergunta mesmo. Eu não tinha parado. É uma ótima pergunta. O que mais... Eu acho que eu vou dizer o que mais me surpreende nesse time é o declínio da secundária. É o declínio da secundária baseando-me na temporada passada. É o que mais me surpreendeu. Eu realmente não esperava esse declínio tão grande. Nos últimos jogos a secundária vem melhorando, beleza. Mas principalmente nos 3, 4 primeiros jogos a gente sofreu bastante. Então me pegou de surpresa a pergunta, não vou mentir. Mas acho que o que mais me surpreendeu foi isso. Foi o declínio da secundária de um ano para o outro. Beleza. Mais uma pergunta aqui, uma pergunta do Twitter, uma pergunta do Instagram também. Se você não segue o Instagram, @BlackYellowBR, não deixe de falar conosco. Caio, o Rafa Milton faz uma pergunta também interessante. Com base no que a gente já viu até agora na temporada, qual será o nosso recorde final da temporada regular? Libera o seu empolgou. E já aproveita e emende com suas considerações finais. Vamos lá. Rapaz, prever o recorde final é um pouco difícil. Eu acho praticamente impossível que a gente acabe a temporada invicto. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que tem que ser um time muito, muito, muito super dominante. Talvez esse time de hoje com o Le'Veon Bell de running back e o Antonio Brown sem ficar reclamando e pedindo a bola o tempo todo seria com certeza o time para ficar invicto, mas não é. Então... é um ataque muito bom, muito dinâmico, mas eu acredito que ainda tem algumas falhas, justamente algumas coisas que... a gente tem um ataque muito jovem, então erros vão acontecer, ainda não é um ataque muito redondinho. A defesa vem, como o Germano falou, a secundária realmente teve um declínio, que foi claro. Eu acredito que a gente termina essa temporada com aproximadamente entre 13 e 15 vitórias. Entre 13 e 15 vitórias. Talvez a gente perca contra o Ravens na próxima semana. E assim, pra mim, eu não sei como tá o nível de empolgação dos outros torcedores, mas o meu tá de um nível que eu não espero uma vitória no Ravens. Eu não tô tão empolgado quanto o pessoal. Eu acho que o time é muito bom, mas eu acho que tem falhas e eu acho que o Ravens pode explorar isso. Vai ser um adversário muito difícil, um jogo de divisão e um adversário que sabe jogar com a gente, que tem um treinador muito bom e que existe a possibilidade muito grande da gente perder no domingo. É muito real. Eu não ficaria abatido se os Steelers perdessem domingo. Eu creio que é até natural que a gente perca. É um adversário de divisão, é o melhor time da nossa divisão em comparação com o nosso, no caso, tirando o nosso da conversa, é o melhor time da divisão por muito. É o time que foi a seed 1 da AFC no ano passado, que teve o MVP da temporada passada. Então eu tô tratando esse jogo do Ravens domingo como um jogo bônus. Eu boto mais pressão no jogo da volta, que vai ser no Heinz. Mas o domingo que vier desse jogo pra mim, eu tô tratando como positivo. Então eu não me desanimaria. E aí a gente tem o Ravens aí 2 vezes. Eu creio que a gente perca um e ganhe o outro. Eu creio que a gente vai perder um desses jogos bananas aqui, tipo Jaguars, Cowboys, Washington, Bills.
pelo menos duas derrotas vêm daqui, mas aí Colts eu creio que a gente ganha, Browns eu creio que a gente ganha também de novo, mas é como eu tô dizendo, a gente deve terminar entre 13 e 15 vitórias. Não acredito num time sem nenhuma derrota. Eu acho que se a gente não perder agora pro Ravens, a gente perde na próxima pro Ravens. Se não perder pro Ravens, perde pro Bills. Nenhum time consegue manter o momento do jeito que se torna um time invicto. Eu acho muito raro, mas minha previsão de vitórias vai aí entre 13 e 15. E considerações finais, como o Ricardo falou agora há pouco, eu vou reiterar as palavras dele: aproveitem esse time, aproveitem esse momento. O Steelers que a gente vê hoje é muito especial, possivelmente o melhor Steelers que eu vi jogar dos últimos 10 anos, completamente balanceado nas três fases do campo, do jogo, né, do campo. Defesa muito boa, ataque muito bom, special teams muito bom, sempre com sua falha ali, aqui, mas nenhum time é perfeito, nenhum time, até times que ficaram 16-0 não são perfeitos. O Patriots foi 16-0 pro Super Bowl e perdeu, então não era um time perfeito. Então é um time fenomenal. Eu acho que a gente nunca viu isso, né? O time começou a temporada 6-0 e não acho que vai ver de novo. Eu acho que é algo muito raro. A gente tá acostumado a ver os Steelers perder na semana 1, na semana 3 e ter um bounce back, perder antes da bye week, voltar ganhando depois da bye week, enfim, pezinho no chão, mas aproveitar um momento que esse time realmente é muito especial e muito diferente do que a gente já viu. Germano, suas considerações finais. Minhas considerações finais vão para o fato de que a gente tá vindo de 2 jogos onde nossa defesa teve testes duríssimos relacionados ao jogo terrestre. No caso, contra o Browns, que era o ataque número 1 da NFL em questões de jardas terrestres. Tudo bem que eles estavam sem o Chubb, mas mesmo assim, ainda assim um ataque muito forte nesse aspecto. Sequência, enfrentamos os Titans, que tem provavelmente o melhor corredor da temporada, que é o Derrick Henry. E agora nós vamos enfrentar o time que tem o melhor quarterback correndo com a bola. Então, assim, são 3 desafios imensos para nossa defesa no aspecto do jogo terrestre. Nos 2 primeiros ela se portou muito bem, e agora talvez venha o maior desafio deles, já que, enfim, como a gente sabe, o Ravens tem um jogo terrestre extremamente potente, onde o Lamar Jackson muitas vezes faz jogadas com 3, 4, até mesmo 5 opções de corredores com a bola. Então, minhas considerações finais vão para esse belíssimo matchup que a gente vai ter, porque realmente vai ser um jogo maravilhoso. Uma pena de que esse jogo não vai ser o Sunday Night. Infelizmente, vamos ter que aturar mais um jogo do Cowboys e do... Se eu não estou enganado, é Cowboys e Eagles o jogo do Sunday Night. Cowboys e... Correto, né? Infelizmente vamos ter que aturar mais um jogo dessa divisão, enfim, da audiência, né, fazer o quê, mas bem que esse Ravens e Steelers podia ser o Sunday Night, que estaria de bom tamanho, seria uma belíssima apresentação. Mas enfim, ficam aí minhas considerações finais e here we go. É isso, muito obrigado pela participação de hoje, Caio, Germano e os amigos ouvintes. Um pouco improvisado aqui de apresentador hoje, sem o Danilo. #volta Danilo, por favor. Precisamos de você fazer essa condução de forma impecável. Fiquem ligados no nosso feed. Além desse episódio essa semana, estamos postando o No Terrão agora também no feed do Black Yellow Brasil. Na semana passada tivemos episódios 1, 2 e 3. Essa semana pretendemos fazer os episódios 4, 5, 6 e assim por diante, procurando atualizar vocês basicamente de forma diária sobre o que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers aqui para vocês, sem a necessidade de ter que esperar a gravação do podcast. Final da semana, nosso tradicional episódio de pré-jogo, tem tudo para ser com aquele clima gostoso de rivalidade entre Steelers e Ravens. Não deixe de conferir nos principais feeds, iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer, e aonde você for procurar o seu agregador de podcast, você bota lá Black Yellow Brasil, você vai nos encontrar. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos e até a próxima. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What's up, y'all? It's Drewski, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football.
The app is real simple to use. Pick 2 or more players and pick more or less on their projection. PrizePicks puts their members first. All withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineup hits, I can get my money in less than 15 minutes. PrizePicks invented the Flex Play. On PrizePicks, you can mix and match players on different sports, which means you can still cash out even if your lineup isn't perfect. You can double your money even if one of your picks doesn't hit. PrizePicks is the only daily fantasy app with injury insurance. If one of your players go down in the first half, PrizePicks does not count as a loss. Right now, PrizePicks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the PrizePicks app and use code GOAL. That's code GOAL on PrizePicks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. PrizePicks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.